Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para continuarmos com nossa série de teoria cinética dos gases e hoje vamos estar vendo a segunda transformação que acontece nos gases, quando a gente relaciona as variáveis de estado, ok? Eu vou colocar aqui nossa tela, nós tínhamos parado nessa daí, não sei se você lembra, eu espero que sim, tá? Nós tínhamos visto a relação que existia entre pressão e volume, tá? Aliás, nós tiramos a temperatura daqui, que tinha colocado a temperatura aqui, ó, e nós tiramos porque ela era constante nessa isotérmica. Mas agora nós estaremos vendo outra transformação, então ela volta na cena do jogo aqui, porque agora ela vai fazer parte de uma transformação. A próxima transformação que nós estamos estudando hoje, ela se chama isobárica. E o bar, ele vem de pressão, certo? Então eu vou colocar que essa isobárica, ela se encontra aqui, ó. Isobárica. Beleza, isobárica, ela se encontra aqui. Bom, o que acontece nessa transformação isobárica? A pressão é constante agora. Ela relaciona a pressão, então esta pressão é constante. Eu deveria tirar, mas não vou tirar aqui porque eu estou querendo montar meu diagrama, tá bom? Então a pressão ela é constante, então ela acontece somente aqui. Eu só vou falar do volume e da temperatura, ok? Então eu já coloquei aqui a transformação isobárica, tá? Também conhecida como a lei de Gay-Lussac ou lei de Charles, tá bom? A primeira lei de Gay-Lussac, mais chamada lei de Charles, ok? O que ela estabelece? Ela estabelece o seguinte: imagina que eu coloco aqui um embolo, tá? Uma tampa aqui, eu tenho meu gás aqui dentro do recipiente. Este gás daqui tem um volume e ele tem uma temperatura, volume B1, temperatura T1. Se eu aplico uma mudança de temperatura, para isso tenho que utilizar meus conhecimentos de calorimetria, né? E eu coloco aqui calor e minhas moléculas ficam tão agitadas que começam a erguer. Eles conseguem erguer um pouquinho meu embolo. O que acontece? Então a temperatura muda, o volume muda. Então há uma relação entre volume e temperatura. Bom, o jeito que encontrei fácil de nós lembrarmos dessa fórmula é o seguinte: volume está acima, temperatura embaixo. Aqui lembre, pressão e volume na mesma linha, produto. Um acima, outro embaixo, então divisão. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Ok? Famosa lei de Charles. Tá? Lei de Charles. Sim? Então, essa daí é a nossa relação. Tá? Sempre que, repito, a temperatura, tá, seja constante. Então, vamos para os exercícios aqui. Já tinha colocado aqui mais embaixo um exercício. E esse exercício diz o seguinte: um gás cuja temperatura chega a 25 graus Celsius tem um volume de 2,5 litros. Então, nós temos dois estados aqui. O primeiro estado, aliás, né? Temos o primeiro estado. O que está acontecendo no primeiro estado desse gás? Ele tem uma temperatura de quanto? De 25 graus Celsius. E ele tem um volume de 2,5 litros. Ok? 2,5 litros. Para efeitos experimentais, nós abaixamos a temperatura, ele diz. Então, no segundo estado do gás, a gente abaixa a sua temperatura. Então, ele chega a uma temperatura 2 de quanto? De 10 graus Celsius. Sim? E aí ele pergunta, qual será seu novo volume? O novo volume V2, qual será? Observe, galera, que ele não mencionou a pressão em momento algum. Então, não está sendo exercida uma pressão contra esse gás, tá? Então, eu posso, pelas evidências, né? Eu posso assumir que a minha pressão é constante e isso me diz que eu tenho uma transformação isobárica. Sim? Bom, então se eu tenho uma transformação isobárica, lembrando do que nós vimos aqui, então eu terei volume sobre temperatura, uma divisão. Sim? Então vou colocar volume 1 sobre temperatura 1 igual a volume 2, temperatura 2.
Ok. Volumen 1, 2,5 litros. Temperatura, 25 graus. Não, não pode. Por quê? Lembra quando eu expliquei o estado dos gases? Eu ressaltei aí que nos gases a gente utiliza Kelvin. A gente só utiliza Kelvin. O Kelvin e o Celsius, eles são parecidas. Elas são centígradas as duas. Porém, a variação de temperatura pode ser igual, mas a temperatura não. O Celsius ele começa no zero, o Kelvin começa em 273. Então eu não posso calcular em Celsius e achar que está tudo certo. Tá bom? Então o que eu preciso fazer aqui? Eu vou precisar aqui converter isso daqui. Então vai ficar 25 mais 273. O mais, tá? O mais aqui. Mais 273. E, ok? E vou trabalhar com essa. Então vamos escrever aqui. Temperatura 1, 25 mais 273 vai dar 298 Kelvin. 298 Kelvin. Ok? Essa é a temperatura. Igual. V2 é o que eu desconheço. E o T2 agora ficou fácil, não é verdade? Porque aqui vai ficar 10 mais 273. Ou seja, 283. 283 Kelvin. Ok? Bom, novamente, a unidade de medida não é problema, porque o Kelvin com Kelvin cancela. Tá bom? O 283 ele está dividindo aqui. Então ele vai passar para o outro lado a multiplicar. Então nós vamos ter aqui 283 vezes 2,5 litros, né? Tudo isso dividido por 298. E esse daí vai ser meu volume 2. Vamos calcular rapidamente. Então eu vou ter 283 vezes 2,5. Tudo isso daí dividido por 298. Né? Então isso daí vai dar origem que meu novo volume ele vai ser 2,37 litros. Ok? Então o que acontece? Abaixou a pressão, abaixou o volume neste caso. Tá? Abaixou a pressão, abaixou o volume. Lembre que na outra transformação que nós tínhamos visto, aumentou a pressão, tá? Diminuiu o volume. Tá? Aqui abaixou a pressão, tá? Abaixou a pressão não, desculpa, a temperatura, né? Aqui acontece, aqui a temperatura era 298, aqui era 233. Abaixou a temperatura, abaixou o volume um pouquinho, sim? Era 2,5, agora foi para 2,37. Bom, próximo exemplo, rapidamente, ó. Nós temos um gás, esse gás está a 10 graus, num cilindro com embolo móvel. Observa que tem que ser móvel para ele, para as moléculas ficar agitadas e conseguir variar o volume, tá? Então é como se eu colocasse uma panela, sabe quando você coloca uma panela de água, com água a ferver, e você coloca uma tampa daquela bem levinha, ela começa a ferver e ela começa a virar, a mexer a tampa, porque o volume começa a aumentar, o volume desse gás. Até o ponto de sair do recipiente, né? Por isso que a gente não consegue ver. Mas se a gente tiver um embolo dentro, ele consegue levar o embolo até acima, sim? Então, ó, se nós temos um gás e ele está a 10 graus Celsius, tá? Então, é o primeiro estado, eu vou ter esse gás numa temperatura inicial de 10 graus Celsius. Num cilindro com embolo móvel e com volume. Então eu tenho um volume 1 aqui de 500 ml. Tá? 2. Estado 2. Vamos ver o que ele nos diz. Ele diz, supondo que a pressão permanece. Opa, isso aí é interessante. Pressão permanece significa pressão constante. Ou seja, isobárica. Sim? Uma transformação isobárica. Sim? Ok. Qual será a nova temperatura? Ele diz. Qual será a nova temperatura? Ou seja, a temperatura 2, não sei quanto que é. Sim? Qual será a nova temperatura?
na qual o volume aumentará. O volume 2 ele vai ir para 1000 ml. Tá? O qual o volume, opa, não, na qual o volume aumentará a 1000 ml. É isso mesmo, tá certo? Não, aumentará, eu entendi, aumentará a 1000. Aumentará a 1000. Era 500, ele vai ir para 1000. Tá bom? Como que nós fazemos? Então, mesma situação anterior. Volume 1 sobre temperatura 1 igual a volume 2 sobre temperatura 2. Sim? Ah, na verdade, observe que para aumentar o volume, a pressão tem que diminuir. Aliás, a temperatura tem que aumentar, desculpa. Não é a pressão, aqui a pressão é a mesma. Só que a força tá, da agitação das moléculas que vai fazer o embolo subir. Então, volume 1. Volume 1, 500 ml. As duas estão em ml, então eu não preciso converter, tá bom? O que eu vou precisar converter é esta temperatura, porque ela está em 10 graus. Não pode. Então, essa vai ser 10 mais 273 para me dar a temperatura em Kelvin, ok? Então, beleza. 500 ml dividido por temperatura em Kelvin, 283 Kelvin. Vai ser igual a quem? Volume 2, 1000 ml dividido por T2. Tá? E preste atenção aqui bastante, tá bom? O que nós vamos fazer aqui? Tá? Inicialmente eu vou cancelar aqui. Eu posso cortar os zeros, mas vou deixar para cortar depois, tá? Só para ficar mais bonito. Então vamos fazer o seguinte, a variável está embaixo, então vamos a fazer uma inversão dos valores aqui. Vamos inverter aqui. Então, no lugar de 500 sobre 283, eu vou colocar 283, pode fazer isso matematicamente, tá? Sobre 500, sim? E aqui no lugar de 1000 sobre T2, vou colocar T2 sobre 1000. Sim? Ok, este 1000 daqui está dividindo, vai passar para o outro lado a multiplicar. Então eu vou ter que o T2, na verdade, ele vai ser 1000 vezes 283 Kelvin, dividido tudo por 500. Sim? Dividido por 500. E se você repara aqui, ó, você consegue enxergar aqui, ó, 1000 dividido por 500 me dá 2. Sim? Ele me dá 2. Eu vou colocar aqui direto já para abreviarmos o 2. Então, o único que eu preciso fazer é multiplicar 2 vezes 283. Sim? 2 vezes 283, que vai me dar 2 vezes 3, 6. Tá? 8 vezes 2, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 566 Kelvin. Tá? Ah, professor, mas é o seguinte, 566 Kelvin não me diz nada. Porque para mim a temperatura era 10 graus. Ela não está me dizendo nada. Então vamos ver o que acontece. Sim? Posso ter essa temperatura em Celsius? Posso. Qual seria a temperatura dela em Celsius? Ela seria os 566 menos os 273. Sim? Então a temperatura em Celsius, ela vai ser os 566, tá? Sempre menos 233 quando vou para Celsius, tá? Então 566 menos 273, que me daria uma temperatura de 293 graus Celsius. Então, galera, para eu conseguir aumentar o volume dele, eu tenho que aplicar uma temperatura muito alta, tá? Então eu tenho que de 10 graus Celsius aumentar ela para 293, tá? É muito calor que eu vou precisar aplicar para aumentar essa temperatura. Tá certo? Ok? Tudo certinho? Beleza, gente. Mais uma transformação estudada aí, transformação isobárica. Já temos a isotérmica, a isobárica e nos vemos na próxima. Na próxima transformação a estudar, ok?